Estamos de volta, agradecendo a sua audiência, você que nos acompanha em TV aberta no canal 22, em toda a região metropolitana do Recife, também na Cabo Mais, canal 20, na NET TV, canais 45, 58, pela TV IP, no nosso portal, no www.tvnova.tv.br, para todo o planeta, através também das nossas retransmissoras, afiliada de Vitória de Santo Antão, TV Tabocas, canal 18, Timbaúba, canal 21, Vicência, canal 28, vai por aí, se a gente for falar aqui, vamos até amanhã de manhã, agradecendo a audiência de todos vocês, né, que nos acompanham. Vamos agora apresentar aqui a bancada dos estudantes universitários da Faculdade Joaquim Nabuco, eles são do curso de Administração e Marketing, são do 7º período, né, começando com, de lá para cá, o Misael Ferreira, estudante do 7º período, Rosana de Lima, é a primeira de lá para cá, Rosana de Lima, né? Também a Albanete Tavares, todos estudantes do 7º período do curso de Administração e Marketing da Faculdade Joaquim Nabuco. Daqui a pouco, vamos começar lá com a primeira rodada de vocês aqui, depois a gente vem para o jornalista. Vamos lá, primeira rodada de perguntas, começando por você, Misael. Vamos lá, boa noite. Boa noite a todos, aos telespectadores e a todos que estão aqui na bancada e auditório. Eu queria começar por um tema polêmico. Você como ecologista e como você próprio comentou, Sérgio, o que você acha da transposição do Rio São Francisco? Você como ecologista, mas com essa visão que Pernambuco é um dos estados que mais sofre com a escassez de água e que vai sofrer em breve a falta desse recurso. Ora, Misael, na verdade, se a gente pudesse voltar no tempo e fazer um replanejamento, talvez não fosse necessário fazer a transposição, né? Porque se a gente tivesse protegido melhor as nascentes, tivesse protegido melhor os nossos rios, tivesse feito programas de captação de chuva, enfim, gerenciar os recursos hídricos de maneira inteligente, talvez a gente não precisasse fazer a transposição. Mas já que a obra está aí em curso, está sendo feita, não dá para você agora desfazer. O que a gente está preocupado é que essa obra ela seja feita da forma como foi licenciada pelo Ministério do Meio Ambiente. Inclusive a senadora Marina Silva, ela ministra na época e ajustou bastante esse projeto. Esse projeto ele começou definindo 140 metros cúbicos por segundo de retirada d'água do rio. A senadora Marina exigiu que baixasse isso para 26 metros cúbicos, que é um volume muito menor do que o que estava previsto. E aí você tem uma retirada que não é uma retirada que possa provocar um grande dano ao rio. Para compensar essa retirada, foi definido no projeto que teria que se fazer a revitalização do São Francisco. Então, foram criados uma série de critérios, uma série de requisitos, né, para que fossem cumpridos, entre eles o saneamento de todas as cidades que jogam hoje esgoto no Rio São Francisco. O tratamento, a recuperação de matas ciliares, principalmente lá nas margens de Minas Gerais, a recuperação de áreas que tem muito assoreamento, enfim, foi feito um plano. O problema é que o governo está fazendo o canal e não está fazendo essas obras de revitalização. A gente precisa cobrar, precisa garantir que se faça essa revitalização, porque se ficar só tirando do rio, só explorando, nós vamos ter o Rio São Francisco morrendo, já está hoje muito degradado, e perder o Rio São Francisco é realmente um grande problema para o Brasil. Portanto, a obra da transposição tem que ser vista, na minha visão, com esse cuidado, e o Rio São Francisco precisa de muita atenção e a gente precisa cobrar esse processo de revitalização. Rosana de Lima. Boa noite a todos, boa noite, candidato. Minha pergunta é o seguinte, com o aumento do fluxo de veículos, né, aqui dentro da cidade de Recife e nas cidades vizinhas como Olinda, Jaboatão, qual a sua proposta para diminuir esses congestionamentos e facilitar o fluxo de veículos dentro da cidade? Olha, Rosana, a primeira coisa é repensar as cidades.
Por que que a gente mora num lugar e vai trabalhar do outro lado da cidade? Devia ser o contrário, você devia morar perto de onde trabalha. Por que que você mora num canto e estuda lá do outro lado da cidade? Então, é importante fazer um planejamento do fluxo das pessoas, quem sai de onde para onde, para que você possa repensar a cidade. E na hora que você fizer isso, você vai descobrir que pequenas mudanças na cidade já podem reduzir bastante a necessidade de deslocamento. Então, a primeira coisa é reduzir a necessidade de deslocamento, com várias medidas. Por exemplo, eu vejo a prefeitura criando conjuntos habitacionais. Em nenhum momento a prefeitura pensa, quando cria o conjunto, de criar também ali um polo empresarial, para que as pessoas que moram no conjunto já possam trabalhar ali mesmo. É bom para o empresário, é bom para as pessoas, é bom para todo mundo, é bom para a cidade, é bom para o trânsito, você economiza passagem de ônibus, não é? Todo mundo ganha. Mas não se pensa isso. Você faz um planejamento habitacional, aí a pessoa que morava em algum lugar, que morava mal. Eu conheci pessoas que moravam em palafitas, mas tinha renda nas proximidades. Foram transferidas para conjuntos habitacionais ali, aquelas casinhas de pombo, muito pequenininhas, mas pelo menos com saneamento, com tudo ali organizado, né? Mas não tem mais renda. E estão querendo voltar para ficar na rua, porque não tem nem dinheiro do ônibus para ir para lá onde elas ganhavam alguma coisa. Então, tem que se pensar o todo. Por isso a gente fala de sustentabilidade. Sustentabilidade é você pensar o conjunto das coisas, não é só olhar para um lado. É olhar vários aspectos, né? A gente sempre cita 3. A economia, as pessoas e o meio ambiente. Se um projeto ele não é viável economicamente, ou seja, se você não tem sustentação financeira, então é um projeto que tem que ser pensado, tem que ser ajustado. Se ele não tem sustentação ambiental, se a água vai... se você continuar fazendo daquela forma, não vai mais ter água, não vai mais ter mata, tem que ser repensado. Se ele é um projeto que não inclui as pessoas, que as pessoas não estão sendo consideradas, é um projeto que precisa ser repensado. Vou só dar um exemplo aqui para consolidar esse conceito. Lá em Suape, querem instalar um estaleiro em cima de um mangue. O estaleiro cria emprego, mas tira os empregos dos pescadores, porque os pescadores dependem do mangue. Então, na hora que se faz um projeto desse, você tem que olhar se todo mundo está incluído e se alguém estiver fora, tem que repensar o projeto. A gente só tem exclusão no Brasil porque esse pensamento prevalece. Se faz as coisas olhando só para um lado e esquece os outros. No caso da cidade, esse é o primeiro ponto, mas é preciso investir no metrô, investir no sistema de ônibus, investir em ciclovias, ter um sistema de ciclovias que você possa usar a bicicleta, deixar estacionada num bicicletário seguro, pegar o ônibus, pegar o metrô, depois volta, pega a bicicleta de novo, ter flexibilidade e o uso do carro elétrico, como eu falei numa pergunta anterior. Esses são os caminhos para a gente melhorar o transporte na região metropolitana. Albanete Tavares, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos, boa noite, candidato. Eu quero abordar um assunto que é conhecido como paixão nacional, o futebol. Qual a proposta da sua gestão para estruturar Pernambuco para recepcionar os turistas na Copa do Mundo? E qual a imagem que vamos deixar, já que somos conhecidos no mundo como o país do futebol? Albanete, essa é uma pergunta muito difícil. Eu vou pedir ajuda dos universitários, viu, Pedro Paulo? Porque, veja, nós estamos em cima da hora da Copa. O projeto mal saiu do papel, você não tem nada ainda, né? O novo estádio que o governo prometeu fazer, que é uma grande interrogação, né? Talvez não fosse necessário construir um novo estádio, talvez aproveitando algum que já existisse, seria mais econômico, mais inteligente. E você tem também essa questão que você falou, Albanete, de preparar a cidade para receber as pessoas, receber os turistas. Imagine se a nossa cidade continuar com esse trânsito caótico, né? Se nós não tivermos mais segurança, se nós não tivermos um ambiente agregador para o turista, acaba sendo negativo. O turista vem para cá e volta fazendo propaganda negativa. Então, é fundamental fazer um plano. Eu acho que o plano tem que ser no sentido de não só atender bem o turista, mas se preocupar para que todas as obras que vão ser feitas deixem um resultado positivo para quem mora aqui, né? Quem usa transporte, quem usa hoje, que tem dificuldade de deslocamento, né? Ou seja, o projeto precisa deixar como resultado alguma melhoria social para o conjunto da população. Então, acho que são essas duas coisas que tem que pensar.
receber bem um turista, fazer um projeto para isso, treinar as pessoas, ver para onde é que os turistas vão circular, e pelo menos naquelas áreas ali você ter um conjunto, né, de ações de proteção, de cuidados, Então, para que o turista... quer dizer que esse projeto ainda precisa ser feito, precisa ser elaborado. Pois é, na verdade, o governo do Estado, isso tem um prazo, Se nós ganharmos as eleições, nós vamos ter que fazer algo muito corrido, porque isso havia ter sido feito há mais tempo, né? Em 4 anos, você é muito pouco tempo para fazer tanta coisa. Por isso que eu acho que a gente está atrasado nisso aqui e os governos anteriores iriam ter sido mais ágeis nesse processo. Mas ainda dá tempo e se nós ganharmos as eleições, com certeza vamos dar atenção às duas coisas, aos turistas e às pessoas que moram na região metropolitana. Voltando aos jornalistas, Calazans, começa por você, Calazans. Eu garanto que talvez no próximo bloco, que voltar para mim, eu vou entrar um pouco na política. Mas eu gostaria de voltar, vamos pontuar novamente ainda, falar sobre a questão do clima, das águas. E aí tivemos agora há pouco as enchentes, com toda a catástrofe que foi, né, provocada pela questão climática também, a intempérie da natureza. Mas aí a gente tem, por outro lado, 85% do Estado, e tem aí uma necessidade demográfica muito grande, né, nesse semiárido aí, né? Você falou muito em cidade, na parte urbana, e a gente tem aí nessa parte do semiárido uma população difusa, né? Ela fica um pouco espalhada, pulverizada. Como fazer? Qual a política que vocês estão pensando em fazer, no caso de ganhar a eleição, pode ser Marina ou você aqui em Pernambuco, que tem essa concentração da população rural aí, no caso. Como fazer, como ter essa política? Aí, encarando essa coisa do semiárido, né, essa concentração demográfica também difusa, um pouco pulverizada, e o problema da água e do saneamento básico, do esgoto, tudo. Qual é a política do PV e do seu governo, do seu provável governo, né, nesse sentido? Porque nós temos duas dimensões aí. Uma é garantir qualidade de vida para as famílias que moram no semiárido. Famílias que, inclusive, buscam a sobrevivência ali, muitas vezes plantando para o consumo próprio, criando algum tipo de... Subsistência. Para subsistência. Então, tem que dar atenção a essas famílias para que elas tenham conhecimento, informação, tenham alternativas energéticas, inclusive, ou aprendam a manejar a caatinga, que hoje um dos maiores impactos de desmatamento da caatinga nordestina é exatamente o uso da lenha. E lenha para a família. Parece pouco, né? Uma família tirando lenha ali da caatinga, mas quando você soma milhões de pessoas, acaba sendo uma coisa impactante. Nós já perdemos metade da caatinga. E a caatinga é fundamental para garantir o equilíbrio do clima no semiárido, que já é muito difícil. Tem uma pesquisa que diz que se subir a temperatura com aquecimento global em torno de 1,5 grau ou de 2 graus, 60% das terras do semiárido ficam inviáveis para o uso. Hoje já são terras muito difíceis de você plantar, né, por conta de falta de chuva, etc, etc. Então pode ficar muito pior. É importante fazer um plano de capacitação dessas famílias para que elas convivam com as condições de maneira adequada, saibam captar água, saibam armazenar água, saibam manejar a caatinga para você sempre estar plantando, replantando, para tirar lenha e manter, né, o que se chama de manejo florestal. E, além disso, criar um projeto econômico para o semiárido, né, um projeto econômico que analisa as vocações. Por exemplo, a caprinocultura. Eu fui à floresta no último final de semana e vi que o bode é uma grande alternativa daquela região, mas não é bem aproveitado, porque no máximo você consome a carne do bode e a pele é vendida por um preço muito, muito barato, porque não tem nenhum beneficiamento ali local. Você podia criar uma indústria de produtos, né, de couro, desses animais, para que você... É até estranho um militante do Partido Verde estar falando de comercializar couro e tal, mas o bode sendo feito de maneira cuidadosa, planejada, e o bode tem uma vida feliz, que ele vive ali correndo solto pela caatinga, por isso que a caatinga é importante também. Então, dá para você conciliar essas questões todas, porque o bode é respeitado